Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje eu vou estar trazendo um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Hoje não vai ser uma análise de empresa, hoje também não vai ser uma técnica de investimento, mas vai ser um conceito para quem está começando mesmo do zero, para quem ainda quer guardar um recurso, quer entrar no mercado de investimentos, no mercado financeiro e ainda não começou a poupar. Hoje eu vou estar trazendo aqui algumas técnicas para você conseguir gerenciar melhor o seu dinheiro, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão de finanças pessoais. Realmente um assunto bem diferente do que a gente está acostumado aí no canal. A primeira coisa que eu acho importante trazer, e por que eu acho importante trazer esse tema, tá? Vamos falar disso. Porque hoje no Brasil, poucas pessoas investem. A gente tem pesquisas aí que falam que apenas 2% investem na bolsa, muita gente investe em poupança e muito mais gente aposta. Então eu acho interessante e importante a gente trazer esse assunto de gestão de finanças para a gente educar a próxima geração e a geração atual para poder poupar recursos e também criar um futuro mais sustentável, né? Uma tranquilidade para todo mundo, tá? Como no investimento não tem um caminho só para levar ao sucesso, para dar certo, a independência financeira, eu entendo que é importante a gente começar também do básico e tentar trazer para as pessoas a observação do dinheiro e como lidar com ele. Então, o primeiro assunto que eu vou trazer aqui seria entendendo o dinheiro. Dinheiro às vezes é um tabu para algumas pessoas, para algumas famílias, o pessoal não gosta de comentar muito, mas é um assunto que deve ser conversado de uma forma positiva para a gente aprender a cuidar melhor dos nossos recursos, tá? Até porque o dinheiro é o fruto do nosso trabalho. Então a gente trabalha, recebe esse dinheiro em troca, a gente precisa cuidar dele para a gente ganhar tempo no nosso futuro, né? Que seria a independência financeira, tá? Então, para entender o dinheiro, a gente tem que pensar nele como uma ferramenta de troca. Uma ferramenta de troca que é capaz de trazer um crescimento pessoal, crescimento intelectual e também um crescimento profissional nosso. Também pode fazer a gente adquirir novos bens, serviços e preservar o nosso tempo e também a qualidade de vida. É um conceito que nunca é tarde para começar, a gente pode começar com qualquer idade, mas principalmente os mais jovens, conscientizar eles da importância que é guardar o dinheiro e investir ele corretamente, tá? E, inclusive isso é um dos propósitos daqui do grupo Saber Investir Bem, tá? A educação financeira também é um dos nossos propósitos, a gente tenta educar aí também o nosso inscrito, certo? Então, saber que o dinheiro existe para ser bem administrado, evitando perdas e desperdícios. Entenda como recurso escasso. Então eu coloquei aqui um conceito de escassez que significa que o dinheiro ele não é infinito. A gente pode produzir dinheiro? Pode produzir dinheiro. Mas o que chega na nossa mão ele tem um limite. Então a gente precisa administrar bem esse recurso para a gente poder alocar ele da melhor forma possível para crescer esse valor, esse patrimônio, tá? A gente tem que se entender como uma empresa, tá? Eu trouxe aqui um conceito bíblico. Muitos aí já estão acostumados, já sabem quem é a história, que seria o José e os anos de fartura. Todo mundo conhece a história de José, que foi governador do Egito. Qual que foi o principal destaque? O que o faraó viu nele que ele atingiu um cargo de liderança. José, ele recebeu a revelação do sonho dele e por 7 anos então ele sabia que haveria grande fartura. Olhando para trás, é fácil entender que no momento de fartura, a gente precisa guardar, economizar e expandir os nossos negócios para que quando vier o momento de escassez, o momento de pobreza ou de fome, como aconteceu, a gente estar preparado. No entanto, muitas vezes no nosso dia a dia a gente não pensa nisso. Quando a gente começa a ganhar muito, é aí que a gente gasta mais. Então a gente precisa se conscientizar para que, quando a gente ganha muito, a gente também consiga aumentar a nossa capacidade de poupança e de investimento para expandir a nossa base e trazer uma qualidade de vida melhor para a família, para aliviar o nosso estresse, porque a falta de dinheiro também é um dos grandes causadores de estresse e ansiedade. Então a gente precisa conscientizar e entender que nos momentos de fartura, a gente precisa guardar, poupar e expandir, investir nos nossos negócios para a gente ter uma base mais sustentável, né? E a gente não pode relaxar nesses momentos, né? O que eu coloquei aqui? Da mesma forma que o mercado, quando ele supervaloriza um ativo e ele acha que sempre vai crescer, muitas vezes é assim que a gente age com o nosso dinheiro quando a gente ganha mais. A gente pensa que a gente sempre vai ganhar esse dinheiro. Quem trabalha e tem um bom salário e não guarda nada,
pensa que sempre vai ter esse bom salário, só que imprevistos acontecem e nós precisamos nos preparar. E aí eu trouxe um conceito para ficar fácil de lembrar, um 3Cs eu coloquei para ficar fácil de lembrar, que seria conheça, capacite e continue. E aqui eu vou entrar um pouco, esse conceito é meu, mas eu vou trazer um pouquinho do livro que eu li, que é o Continue a Comprar, do Nick Maggiulli, tá? Um livro muito bom, vou falar dele um pouco mais pra frente. Então, esses 3Cs que eu vou trazer aqui, tem as vantagens de que pode ser utilizado por alguém que nunca poupou, ou seja, que alguém que está começando, ou por alguém que já investe e já consegue poupar parte do seu recurso e quer e tem que continuar observando para evitar a falência, certo? E isso vai trazer para as pessoas que investem perenidade. Isso vai trazer para quem está ouvindo e quem vai aplicar perenidade. E eu até coloquei a frase que vence quem sobreviver ao mercado. O mercado, você vai precisar ter paciência, consistência e precisa ter a sobrevivência, ou seja, ficar no mercado por bastante tempo, porque aí você vai ser recompensado. Então o primeiro C seria conheça. E o conheça vem de conhecer a si mesmo, conhecer a sua situação, a sua posição inicial. Saber se nós estamos no ponto zero ou se eu já consigo poupar algum recurso, tá? E aí eu trouxe o conceito que eu gosto muito de pensar sobre mim, que é a gente é a nossa própria empresa. A gente é o principal interessado na nossa própria empresa, que é a nossa vida. Então nós precisamos administrar os nossos recursos financeiros e o nosso capital humano, para que o negócio continue girando, né? Então a gente precisa conhecer nós mesmos, entender onde estamos, a gente precisa saber os nossos ativos e os nossos passivos. Então um exercício muito fácil e que todo mundo deveria fazer e que não é complicado de fazer, é ver o que eu tenho, o meu ativo, e o que eu devo, os meus passivos. O que eu devo seria cartão de crédito, empréstimos, né, às vezes cheque especial, tudo isso que for algum custo, e até os custos recorrentes, até, por exemplo, conta de energia, conta de água, né, conta de internet, IPVA, IPTU, ter tudo, saber mais ou menos uma estimativa disso tudo. E dos ativos, também aquilo que a gente tem direito, né, os nossos salários, a nossa renda passiva, os nossos investimentos, previdência, poupança, independente aí de onde você está alocado, ações, como é o nosso maior foco aqui. Mas então precisamos listar esses ativos e passivos e nos planejar, saber de onde o recurso vem e para onde ele vai. E é importante fazer isso com antecedência, para desde o momento que eu tenho isso, saber o quanto que eu vou gastar para não exagerar, né, e acabar tendo uma surpresa no próximo mês. O segundo C seria capacite. O investidor, eu gosto muito dessa frase, que o investidor ele precisa de uma única coisa muito importante, que é o dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa trabalhar. Então não tem para onde fugir. Uma pessoa que quer ser investidor, precisa primeiro focar no seu trabalho e na sua renda ativa. Porque no começo da jornada, você precisa injetar o máximo de recurso possível. Então você precisa poupar o seu salário, poupar aquilo que você está recebendo, que com o tempo a bola de neve vai crescendo. Mas no começo da bola de neve, nos primeiros anos, eu diria que eu também estou nessa fase, vamos falar assim, nos primeiros 5 anos, a gente precisa poupar o máximo que a gente conseguir, para que após isso a nossa renda passiva já comece a girar sozinha, tá? Então foque no seu trabalho, adquira certificações, faça cursos, estuda, uma pós-graduação, foca naquilo na sua atividade principal e tenta expandir. Se você for empresário, faça MBA, né? Faça as coisas para você crescer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Crie a sua própria vantagem competitiva. E depois, capacite-se em sua vida financeira. Aqui eu trouxe aqui o livro do Nick Maggiulli, tá? Continue a comprar, que ele vai dar o exemplo do poupador e do investidor, um conceito muito interessante. O poupador é aquela fase onde você precisa poupar ao máximo, ou seja, os seus investimentos, o retorno deles é menor do que a sua capacidade de poupança. Nessa fase, você precisa guardar o máximo possível. Já o investidor é o contrário. O retorno dos investimentos já é mais do que ele consegue guardar. Nessa fase, ele precisa saber onde alocar o melhor possível para gerar um bom retorno para si mesmo. Então, eu vou deixar de recomendação esse livro, que ele é muito bom, serve para todos os tipos de público. A primeira parte, principalmente para educação financeira, quem quer guardar dinheiro, e a segunda parte para quem quer investir. Muito bom mesmo. E a última parte, eu coloquei apenas continue. Nem coloquei nenhuma legenda, simples assim, continue. Ou seja, repita o ciclo. Se conheça, saiba onde você está, saiba o que você tem e o que você deve a todo momento. Capacite-se, continue se capacitando. O investimento ele é uma jornada, não é uma corrida rasa. A gente não vai 100 metros para
e aí no final a gente já zerou o jogo. Não, é uma maratona. A gente precisa todo dia ter nessa jornada de crescimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento, para poder garantir a vantagem competitiva. Da mesma forma que as empresas investem pensando no longo prazo. Que as ações que a gente tem, elas não vão pensar apenas no próximo trimestre. Se pensarem dessa forma, alguma coisa está errada e alguma coisa errada vai acontecer. A gente precisa pensar no longo prazo. Então é uma tarefa contínua. A empresa bateu a meta de um ano, ela não vai parar ali. No próximo ano ela tem que fazer de novo, ela tem que crescer, tem que expandir. Porque senão vai vir alguém e vai tirar o que ela tem, a sua participação. Então, pessoal, esse foi o conceito de 3Cs, um assunto um pouco diferente, eu sei. O vídeo de hoje vai acabar abrangindo um público diferente, mas eu espero então que dê algum insight para todos, tá, que estão assistindo aqui comigo. Muito obrigado, pessoal. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário. Tô aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.